Paz do Senhor, meus irmãos, eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós estaremos estudando a lição número 8 da classe Juvenis, classe Davi. O título da nossa lição é O Derramamento do Espírito Santo. E os objetivos da nossa lição serão os seguintes: mostrar a grandeza da promessa pentecostal, reconhecer a universalidade da promessa pentecostal e defender a atualidade da promessa pentecostal. O nosso texto bíblico encontra-se em Atos, capítulo 2, versículo 39, que diz assim: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então, nós vamos ver no decorrer da lição também, citado novamente esse texto bíblico. Então, a promessa diz respeito a vós. Então, era para as pessoas que estavam ali no dia de Pentecostes, vossos filhos. Então, é a descendência a todos os que estão longe e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então, diz respeito a todas as demais nações, né? Todas as demais línguas, abrange eu, você, a todos quanto nosso Senhor chamar. Algumas pessoas, e também existem religiões evangélicas, eu particularmente conheço uma, mas existem mais, que não acreditam na atualidade dos dons espirituais. São os cessacionistas. Então eles acreditam que o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos no dia de Pentecostes para capacitá-los a pregar o Evangelho. Até aí tudo bem, mas que acabou ali, que não existe mais batismo do Espírito Santo, falar em línguas, profecia, que foi um evento isolado. Na declaração de fé da nossa igreja, no capítulo 20, diz assim: cremos, professamos e ensinamos que os dons do Espírito Santo são atuais e presentes na vida da igreja. O batismo no Espírito Santo é um dom. E recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. E é para todos os crentes, porque a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Atos 2:39. Então esses dons são capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo de Deus ao crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. E nós, da Assembleia de Deus, não só cremos como, graças a Deus, vivenciamos a manifestação do Espírito Santo em nossa igreja. O texto bíblico, quer dizer, a leitura bíblica em classe, nós estaremos falando, comentando no decorrer da lição. Então a nossa introdução diz assim: no primeiro capítulo de Gênesis ao último capítulo de Apocalipse, o Espírito está presente. Movimento Pentecostal, CPAD, página 5. Esta abordagem bíblica, elaborada pelo pastor Helenay Cabral, é fundamental para compreender a autenticidade da chamada pentecostal e importante para desfazer os misticismos que degeneram a verdadeira experiência com o Santo Espírito. Por isso, a grandeza da promessa do Espírito Santo, sua universalidade e atualidade serão abordadas nesta lição. Então, no primeiro capítulo de Gênesis, versículo 1 e 2 diz: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, diz: e o Espírito e a esposa dizem: vem. Então, o Espírito Santo está presente, como diz aqui a nossa introdução, do primeiro livro de Gênesis até o último, Apocalipse. Então, nosso primeiro tópico
O título é assim: A grandeza da promessa pentecostal no Antigo Testamento. A relevância do tema. A doutrina do Espírito Santo é um marco para os crentes pentecostais. Nela observamos e aprendemos sobre a grandeza da promessa pentecostal, uma doutrina plenamente embasada nas Sagradas Escrituras, onde o Antigo Testamento é a base para o evento de Pentecostes, de Atos 2, que, por sua vez, é o clímax da promessa feita séculos antes. Então, tudo que havia no Antigo Testamento apontava para o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada é uma revelação progressiva. Se você começa a ler um livro e pula uma parte dele e parte para o fim, não entenderá muito bem. Da mesma forma, o Novo Testamento só pode ser completamente entendido quando é visto como cumprimento dos eventos, personagens, leis, sistema de sacrifício, aliança e promessas do Antigo Testamento. Exemplo: os sacrifícios que haviam no Antigo Testamento cobriam o pecado momentaneamente, mas apontavam para o sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aqui duas personagens do Antigo Testamento têm especial importância. Ezequiel, capítulo 36, do versículo 25 ao 27, e Joel, capítulo 2, do versículo 28 ao 29, que é a nossa leitura bíblica em classe. Com esse tema, o nosso desejo é despertar você para uma busca sincera e incessante da experiência bíblica pentecostal, pois ela continua atual. Então, Ezequiel e Joel, dois livros de profetas do Antigo Testamento. Nesses livros, fala do derramamento do Espírito Santo que iria ocorrer na festa de Pentecostes. Então, é o Antigo Testamento apontando para o Novo Testamento. Então, sobre os dons espirituais, ele é atual. Você tem buscado, tem orado, jejuado? Aí é uma reflexão. Então, subtópico 1.2. A promessa em Ezequiel, capítulo 36, do versículo 25 ao 27. Então, Ezequiel 36, do 25 ao 27, diz assim: Então espalharei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo e tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Então, a promessa proferida em Ezequiel está relacionada ao aspecto de regeneração no Novo Testamento, conforme Tito, capítulo 3, versículo 5. Então, Tito, capítulo 3, versículo 5, diz assim: Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E João, capítulo 3, versículo 5, que diz assim: Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então aqui é Jesus falando para um fariseu, Nicodemos, sobre a regeneração, o nascer de novo. Logo, o Espírito Santo habilitaria no crente e o conduziria em tudo. Aqui cita Romanos 8, 9, 14, 16 e 1 Coríntios 6, 19. Para receber o batismo no Espírito Santo é preciso nascer de novo, ser completamente regenerado por Deus. Então, aqui em Ezequiel, como lemos,
fala da regeneração. Vos purificarei e colocarei dentro de vós o meu espírito, cuja doutrina está no Novo Testamento. Como exemplo, temos a conversa de Jesus com Nicodemos do novo nascimento, que é a regeneração, que é a vida nova que temos em Jesus, pois estávamos mortos, porque todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus, como diz em Romanos capítulo 3, versículo 23. E o salário do pecado é a morte, Romanos capítulo 6, versículo 23. Mas nós somos justificados pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quem entregou a vida ao Senhor Jesus já tem o Espírito Santo, porque ninguém pode se achegar a Deus sem influência do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Subtópico 1.3 diz assim: a promessa em Joel, capítulo 2, do versículo 28 até o 29. Então, diz assim a palavra de Deus: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Que a nossa lição diz assim: agora a ênfase é uma experiência dinâmica e efusiva do Espírito. Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. A consequência: pessoas profetizariam, teriam sonhos e visões. Jovens, adultos e velhos, todos receberiam essa promessa de poder. No livro de Joel, aparece a característica universal da promessa do batismo no Espírito Santo. Então, em Atos capítulo 2, versículo 16, quando ocorreu a descida do Espírito Santo, alguns se maravilhavam, né, e perguntavam uns aos outros: o que isso quer dizer? Enquanto que outros diziam: eles estão embriagados. Aí Pedro se põe em pé na sua primeira pregação e diz: isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Então Pedro diz que naquele momento, o que estava acontecendo naquele momento era o cumprimento da profecia, né, que fora dito pelo profeta Joel. Então, quanto à característica universal da promessa, essa promessa é para todos os regenerados de todas as épocas e em todos os lugares. Tópico 2. A universalidade da promessa pentecostal em o Novo Testamento. Então, a expressão toda a carne. A Bíblia mostra com clareza que a promessa divina feita ao povo de Israel por intermédio do profeta Joel não se referia somente à geografia israelita. A promessa tinha um caráter universal e atemporal, pois o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne em qualquer época. Embora inicialmente dirigida ao povo judeu, a promessa pentecostal alcançaria todos os que reconhecessem Jesus como Senhor e Rei de todos os lugares e épocas. Então, toda a carne, então disponível para todos os regenerados de todas as épocas e de todos os lugares, porque Deus não faz acepção de pessoas, conforme diz em Atos 10:34. E em Tiago 2:9 diz que quem faz acepção de pessoas comete pecado. Então a promessa é para todos, primeiramente aos israelitas e posteriormente a todos. Subtópico 2.2. O dia de Pentecostes, o cumprimento universal da promessa. Num dia da liturgia judaica, numa festa entre os judeus da diáspora, então diáspora é dispersão, retornavam a Jerusalém para celebrar o dia de Pentecostes. Já falamos sobre o dia de Pentecostes na lição anterior, a festa das semanas.
O Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos que estavam reunidos em Jerusalém. A partir desse maravilhoso cumprimento da promessa, o apóstolo Pedro ratificou o caráter universal dela. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Atos 2, capítulo 39. Mais tarde, tanto judeus quanto gentios viram o cumprimento dessa bendita promessa que chegaria aos nossos dias. Então a promessa diz respeito a vós, então é os que estavam ali no momento em que o Espírito Santo foi derramado, a vossos filhos, fala da descendência, e a todos que estão longe, a todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então os demais povos, línguas e nações, eu, você, amém? Partindo aqui para o tópico 3, uma promessa para hoje. O relato do pioneiro. Em janeiro de 1919, o pastor Gunnar Wingren, pioneiro das Assembleias de Deus no Brasil, escreveu: Ora, se os apóstolos viveram nos últimos dias, quanto mais nós, que aparecemos 20 séculos, não são 20 anos, mais tarde do que eles. E eles, há 20 séculos, receberam o Espírito Santo. Estou certo que não puderam receber por nós e toda a posteridade, pois que se faz necessário que cada um por si mesmo o receba. Que cita aqui, que é do jornal Boa Semente. Trata-se de um comentário sobre a atualidade da promessa registrada em Atos 2. Então, aqui, se quando Pedro pregou já eram os últimos dias, imagine 20 séculos após, na época de Gunnar Wingren. E os nossos dias hoje, então. Então, tudo aponta, né? Tudo leva-nos a crer e aponta que Cristo logo volta. Amém? Glória a Deus por isso. Partindo para o tópico 3.2. Essa promessa é para você. Quando nos deparamos com essa doutrina maravilhosa das Sagradas Escrituras, nosso coração deseja mais do Senhor, como o cervo brama pelas correntes das águas, Salmo 42:1, que a sua alma suspire por Deus, a presença do Altíssimo. Creia na atualidade da promessa do batismo no Espírito Santo. É uma promessa atualíssima para todo crente que crê. Então, aqui cita Salmo 42:1. Ansiar significa um querer com muita força. Então Davi compara a sede dele pelo Senhor com o anseio da corça pela água. A corça vive em regiões desérticas, tem uma pequena camada de gordura e precisa de água constantemente. Com a falta de água, sua pele começa a endurecer, causando rachaduras, sangramentos, e ela começa a exalar um mau cheiro, atraindo assim predadores. Ela tem um olfato, por outro lado, ela tem um olfato privilegiado que a possibilita sentir o cheiro da água a quilômetros de distância. Então, qual o comparativo, né, que fazemos com isso, né? Então, o que é assim como é a corça sem a água, que além da água para ela sobreviver, ela depende da água também, né? Ela depende da água, né, para sobreviver e por causa do corpo dela, obviamente, que atrai predadores. Mas assim como a corça depende da água para sobrevivência, o cristão depende de Deus, depende da palavra, né? Então, que a sua alma suspire por Deus pela presença do Altíssimo. Creia na atualidade da promessa e do batismo do Espírito Santo. Nossa conclusão. A partir das Escrituras Sagradas, passamos a conhecer sobre a maravilhosa promessa do derramamento do Espírito Santo. Uma promessa bíblica atual e poderosa,
disponível para todas as pessoas, crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Assim, a pergunta do apóstolo Paulo ainda continua a ressoar: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Atos 19, 2. Também repetida no hino 85 da nossa harpa cristã. Que sois o templo, sim, templo de Deus. Já recebestes, depois que crestes, o dom glorioso descido do céu? Amém? Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima.